Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma da Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente vai continuar com a nossa revisão com o objetivo de rever os conceitos necessários para fazer a segunda prova. Então, vamos lá para o enunciado dessa questão. Deseja-se realizar uma análise sobre informações de passagens aéreas. Para essa análise, existem dois arquivos: cidades.dat, contendo informações sobre cidades que utilizam o registro cidade, e voos.dat, contendo informações sobre voos que utilizam o registro voo. E aí mostra aqui embaixo, né, a tabelinha de cada uma das estruturas que a gente vai ter que declarar no nosso programa. Os campos origem e destino no registro voo são inteiros que representam identificadores das cidades de origem e destino dos voos. O mesmo identificador está presente no registro cidade no campo código. E aí, então, gente, por exemplo, se eu tenho a cidade aqui, Juazeiro do Norte, né? Digamos que o código de Juazeiro seja 1, o nome é Juazeiro do Norte e a região é Nordeste. Né? E aí aqui eu vou ter uma outra cidade, Fortaleza, digamos. Aí vai ser código 2, nome Fortaleza, região Nordeste. E aqui eu vou ter um voo que sai de Juazeiro do Norte e vai para Fortaleza, ou seja, a origem do voo é Juazeiro do Norte, então o código vai ser 1 aqui, certo? E o destino vai ser 2, ou seja, a gente vai identificar aqui nessa tabela voo a origem e o destino pelo código da cidade. E aí tem o preço, a data de ida e a data de volta. E por fim também tem essa struct aqui, que ele ainda não falou nada, mas é a struct resultado, que vai ter o nome de uma cidade, a média do preço e a região. Vamos ver o que é que ele vai falar no próximo slide. Como resultado da análise, deseja-se gerar para cada cidade de origem o registro resultado, contendo o nome da cidade, o preço médio dos voos que saem daquela cidade e a região da cidade de origem. Essas informações devem ser inseridas em um arquivo resultados.dat. Então, em resultados.dat, né, você vai ter, por exemplo, todos os voos que saem da cidade de Juazeiro do Norte possuem uma média de preço de R$250 e fica na região Nordeste, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter, ele vai dizer as funções, né, mas para dar uma clareada nas ideias da gente, a gente vai ter um monte de cidade e a gente vai ter um monte de voo. Aí, para cada cidade que a gente vai ter nesse monte de cidades, a gente vai ter que procurar nos montes de voos todos os voos que saem daquela cidade. Vai somar o preço e vai dividir pela quantidade de voos saídos daquela cidade, né? E a gente vai ter a média do preço dos voos saídos daquela cidade, que a gente vai jogar no resultado, junto com o nome da cidade e a região. Então, a grosso modo, é isso que a gente vai fazer, só que ele sugere uma estrutura de funções aqui, né, para o nosso programa. E aí, essa estrutura é a seguinte: para isso, o programa em C, obviamente, que a gente vai fazer, deverá implementar as funções. Número 1. int carrega cidades, que recebe um ponteiro de arquivo arccidades e um vetor de cidades, que coloca em um vetor do tipo cidade de tamanho máximo 1000 as informações das cidades lidas do arquivo cidades.dat e retorna o total de cidades armazenadas. Então, o objetivo dessa função é receber o ponteiro do arquivo, percorrer todo o arquivo, lendo as estruturas do tipo cidade que tem e armazenando dentro de um vetor. E no final a gente vai retornar o tamanho, a quantidade de cidades que a gente conseguiu ler daquele arquivo, certo? Passo número 2. int carrega voos, recebe um ponteiro para arquivo arquivoos e um vetor de voos. Ela é a mesma coisa, né? Coloca num vetor do tipo voo, de tamanho máximo 10.000, as informações dos voos lidas do arquivo voos.dat e retorna o total de voos armazenados. Então, essa função aqui vai ser bem parecida com carrega cidades, só que vai ler o arquivo de voos e vai carregar um vetor de voos e vai retornar a quantidade de voos lidos do arquivo voos.dat. Passo número 3, função void
cria resultado, recebe como parâmetro um ponteiro para um struct resultado, um vetor de char, uma string, né, que é o nome, uma string que é uma região e um float que é uma média. Ele insere em um registro resultado os dados em seus campos, então vai receber tudo que é necessário para montar um struct do tipo resultado e vai montar, né? E como você está passando um ponteiro, você não precisa retornar ele, tanto que aqui a função é void, certo? Passo número 4, void escreve resultado, recebe como parâmetro ponteiro para arquivo de resultados e um ponteiro para um resultado, que vai inserir um registro resultado no arquivo resultados.dat. Então vai pegar o ponteiro para o arquivo e vai escrever os dados desse resultado no arquivo, do jeito que você quiser, binário ou texto. Eu sempre acho mais prático o binário, né? Então eu resolvi dessa forma como binário, mas assim nas provas eu nunca especifico. Você pode usar o tipo de arquivo que você se sentir mais confortável, certo? E por último o int main, que é a função que vai juntar tudo, né? Que deve juntar as funções carrega cidades, carrega voos, cria resultado e escreve resultado. Então vai ficar responsável por carregar os vetores, depois criar os resultados e sair escrevendo os resultados para o cálculo da saída, certo? Então vamos lá para o Code Blocks, né? Onde a gente vai explicar o nosso código. Ok, gente, então para começo de conversa eu tenho que definir as minhas structs, né? Certo? Acho que não tem nenhum mistério aqui, né? A parte mais fácil é a definição de struct. A gente simplesmente tem que copiar aquela estrutura que vai estar dada na prova, né? Para aqui para dentro, utilizando o typedef. Também é opcional utilizar o typedef. Eu gosto de usar, né? Porque facilita a criação das variáveis do tipo da estrutura. Então a gente vai ter a estrutura cidade, que tem o código, o nome e a região. Depois vem a estrutura voo, que vai ter uma origem e um destino, lembrando que essa origem e esse destino são códigos de cidades, certo? Vai ter o preço daquele voo, a data ida e a data volta, que são strings. E por último a gente vai ter a struct resultado, que vai ter como campos o nome da cidade de origem, né? Lembrando que isso aqui é sempre origem, né? A média de preço que a gente vai ter que calcular e a região, né? Que a gente também vai tirar isso da struct. Então, basicamente, o algoritmo ele vai pegar para cada cidade que vai ter no vetor, vai ter que procurar os voos que partem daquela cidade, né? E aí vai somando e no final pega essa soma e divide pela quantidade de voos que partem daquela cidade, você vai ter uma média de preço. E aí você vai criar uma struct de resultado e vai escrever no arquivo resultados.dat. Ok, pessoal? Então aqui é a primeira parte, né? E vamos para as funções. Ok, consegui mudar aqui. A primeira função que ele pede para criar é a função carrega cidades, que vai receber como parâmetro um ponteiro para o arquivo de cidades, vai receber um vetor de cidades e vai retornar um inteiro, que é a quantidade de cidades que a gente conseguiu ler com sucesso daquele arquivo. Percebam que aqui eu vou receber o ponteiro, e aí eu optei, né, por abrir o ponteiro na função main e passar o ponteiro como parâmetro. E aí essa parte de abertura e fechamento de ponteiro eu estou fazendo lá na main. Aqui dentro eu só vou me preocupar com a rotina, com a tarefa de carregar o vetor de cidades. Toda essa parte de gerenciamento de abertura de arquivo e de fechamento de arquivo eu deixei lá na função main, certo? Aqui eu criei algumas variáveis locais, criei uma estrutura cidade, que toda vez que eu ler uma struct lá do meu arquivo, eu vou armazenar nessa variável, certo?
e também o número de cidades, que é o que eu vou ter que retornar no final. Aqui eu vou ter o while, que vai percorrer o arquivo, né, chamando a função fread. Aí, novamente, como é que funciona essa função fread? Ela serve para a leitura de arquivos binários, ela não serve para arquivos do tipo texto, certo? Para arquivos do tipo texto, a gente tem que usar o fscanf. E os parâmetros são diferentes, tá? Tá tudo lá na aula da gente para vocês reverem, caso seja necessário. E aí o fread, ele vai ler coisas de arquivos binários e ele vai receber 4 parâmetros como entrada. O primeiro parâmetro vai ser o endereço de onde ele vai guardar as coisas que ele está lendo, né, os bytes que ele está lendo do arquivo. E aqui, esses 2 parâmetros do meio, eles dão a quantidade de bytes que vai ter que ser lido de uma vez do arquivo, né, que vai ser o tamanho de uma cidade e a quantidade de structs do tipo cidade que você vai ler de uma vez. Se eu soubesse antecipadamente quantas cidades tem cadastrada naquele arquivo, eu já poderia colocar lá, por exemplo, garanto que tem 8 cidades lá no arquivo. Então eu poderia vir aqui, ó, e colocar 8 e passar um array aqui, né? Em vez de um struct, eu criaria um vetor de cidade e aí passaria aqui o vetor de cidade e ele ia guardar. Não é o caso, né? Como a gente está lendo um por um, a gente não sabe quantos voos tem guardados, a gente coloca o 1 aqui e aí ele vai multiplicar o tamanho de uma struct, cidade, por 1. E ele vai ler isso de onde? Do arquivo arccidades. Então o último parâmetro é o ponteiro do arquivo, né? Tudo isso aqui tem que ser maior que 0, porque o fread ele vai retornar a quantidade de bytes lidos, né? Se for maior que 0, isso quer dizer que ele conseguiu ler com sucesso. E aí aqui dentro a gente vai armazenar no nosso vetor de cidades, né, na posição n cidades, que a gente inicializou como 0 aqui em cima, a cidade que a gente acabou de ler do arquivo. Então aqui, ó, a gente tem um vetor, digamos aqui, de 5 posições, né? E aí, ó, quando eu chamo, a gente inicializa a n cidades como 0, né? Então aí ele vai na posição 0 e vai guardar a cidade 1, que está lá no nosso arquivo, né? Logo em seguida, eu vou incrementar meu n cidades. Então, meu n cidades, que era 0, vai passar a ser 1, né? Eu não criei, né? Então, deixa eu colocar aqui n cidades. N cidades. Tá aqui o lugarzinho dele, né? Ele era 0 na primeira rodada e agora ele vai ser 1. E aí, quando eu for chamar aqui cidades n cidades é 1. Então, ele vai ocupar a próxima posição livre, que é 1. Vai colocar aqui a cidade 2. E assim por diante, até que ele retorne aqui um resultado de fread igual a 0. Né? Nesse caso aqui, aí essa condição vai ser falsa e eu vou terminar o meu while retornando a quantidade de cidades lidas. É importante lembrar também, né, que como a gente está passando um vetor como parâmetro de uma função, a gente sabe que passagem de parâmetro de vetor em C é feita por referência. Então, é a mesma coisa que a gente está passando o endereço de memória da primeira posição daquele vetor. E aí, a gente está alterando uma variável local dentro de outra função. Ok, pessoal? A função carrega voos é a mesma coisa, certo? Deixa eu apagar aqui. A função carrega voos é a mesma coisa. Vou criar aqui um struct voo, o número de voos, que é o que eu vou retornar no final, começa como 0, né, para pegar a primeira posição do meu vetor de voos, e também vou colocar o fread aqui maior que 0 dentro de um while, para eu continuar, né, aqui dentro desse while, enquanto houver voos a serem lidos, né, e aí vou atualizando aqui, ó, vou colocando na primeira posição livre a estrutura que eu acabei de ler, e estou incrementando a posição para sempre na próxima vez pegar a próxima posição livre. E aí a gente já fechou, né, as funções 1 e 2 do enunciado da questão. Ok, gente? Então vou aqui passar para a próxima função.
Vocês estão enxergando? Estão. Então, passando para a próxima função, que é a função cria resultado. Essa função, as duas próximas funções são bem simples, né? Que cria resultado vai receber todos os dados necessários para criar uma struct do tipo resultado e vai criar, né? Vai receber o ponteiro, né? E aí quando recebe o ponteiro, a gente está recebendo o endereço de memória, então a gente vai atuar numa variável também local dentro de uma outra função, né? O que a gente está mexendo aqui dentro vai fazer efeito lá na main, né? Onde a gente vai chamar essa função. Vai receber o nome, a região e a média de preço, que a gente vai calcular também na main, né? Então toda essa rotina de cálculo de preço médio tá lá na main, a gente vai falar já já. Aí, resultado, lembrando lá do enunciado da questão, tem 3 campos. Tem o nome da cidade, tem a região e tem a média de preço, né? Nome da cidade e região são strings. E aí eu não poderia colocar, né, resultado, setinha, nome da cidade, vai receber, né? Vai receber com um símbolo de atribuição, nome, certo? Isso aqui não funciona. Por quê? Porque são vetores. Você não pode fazer um vetor receber outro vetor. E aí, por isso que a gente chama a função string copy, strcpy, lá da biblioteca string.h para ajudar a gente, né? E aí ela vai fazer essa cópia aí de vetores pra gente. Então, vou copiar outra coisa, né, que eu esqueci de falar. Aqui, eu estou acessando o conteúdo apontado pelo ponteiro resultado, né? Aqui a gente não está passando a struct resultado. A gente está passando um ponteiro que aponta para um struct resultado. E aqui eu estou acessando o campo de uma struct que está sendo apontada pelo ponteiro resultado, certo? É um pouco confuso, mas vamos desenhar aqui, né? Lá na memória do meu computador, eu tenho vários cubículozinhos, né? Cada cubículo desse a gente já sabe que tem um endereço de memória. 0, 2, 4, 6, 8 e 10, por exemplo. Né? Aí aqui eu vou criar uma struct resultado, vou chamar de R, né? E aqui eu vou criar uma variável do tipo ponteiro para resultado, que eu vou chamar de P. Ponteiro para resultado vai apontar para essa posição de memória aqui, a posição 2. E eu estou passando essa posição de memória aqui, ó, no parâmetro da minha função cria resultado, né? E aí eu poderia fazer o operador de conteúdo, né? E aqui colocar o nome do ponteiro. A gente viu isso na aula, né? De ponteiros. Se precisar revisar, tá, corre lá e assiste, né? Mas aí tem essas duas formas. Ou a gente faz o acesso desse jeito, né? Aqui o campo. P1.campo, né? Ou a gente pode utilizar a setinha. Eu prefiro usar a setinha, acho que fica uma sintaxe mais limpa, certo? E aí, lembrando, né, que eu disse que não vai cair a parte de alocação dinâmica de memória, mas isso aqui vocês têm que saber, certo, pessoal? O que é um operador de conteúdo, o que é um e-comercial, o que é essa setinha, onde usar o que, né? Isso aqui vocês têm que saber. Chamei string copy aqui e aqui. Para média não vai ser necessário, né? Porque a média é um float. Então é uma variável simples, não é uma variável composta. Eu posso usar sem problema nenhum o meu operador de atribuição. Então a média preço de resultado vai receber a média que está sendo passada como parâmetro. E aqui eu vou ter, né, a minha variável local, que eu estou passando o ponteiro para ela aqui, vai estar toda preenchidinha. E aí em seguida a gente vai chamar a função escreve resultado, né, que vai receber o ponteiro do arquivo de resultado e o ponteiro para o resultado. E aí eu vou aqui direto, ó, chamar a função fwrite. Fwrite vai receber 4 parâmetros como entrada, né, vai receber o endereço de memória que ele vai ler as informações,
o tamanho dos dados o tamanho do bloco de dados que ele vai ter que jogar no arquivo e aqui o ponteiro do arquivo, certo? Não lembra direito como é que isso funciona, volta lá na aula de manipulação de arquivos. Lembrando que fwrite é uma função que só funciona para a escrita de arquivos binários. Se você estiver usando arquivos do tipo texto, você vai ter que usar a função fprintf, ok, pessoal? E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a nossa função main, né, que também vai ficar aí grandinha. Acho que ela nem cabe toda na tela de uma vez, só se eu diminuir um pouco o tamanho da... Não sei se vale a pena. Assim já dá pra ver. Vocês ainda não estão vendo nada, tenham calma, eu tô ajeitando aqui, né? Pronto, agora sim, agora vocês enxergam. Ok, vamos lá na função main. Aqui eu vou ter que criar um monte de variável, né? Vou criar primeiro o meu vetor de voos com 10.000 posições, que é a quantidade máxima especificada na questão. Eu poderia criar uma macro, né? Lá em cima, um define, quantidade máxima de voos 10.000 e outra para quantidade máxima de cidades 1.000. Mas eu não fiz isso, né? Eu coloquei o valor direto aqui, que não vai ter tanto problema porque eu só estou usando esse valor aí mesmo, né? Mas se eu estivesse usando esse valor em vários outros pontos do meu programa, seria interessante sim definir essa macro. Definir os meus vetores voo e cidade, definir a minha struct resultado, que eu vou guardando cada um dos resultados para ser guardado, para ser escrito lá no arquivo. Criei aqui as variáveis, né, n cidades e n voos, que vai receber o resultado da chamada de função carregar cidades e carregar voos, o float média, que para cada cidade eu vou ter que calcular a média, e a quantidade de cidade, e essa variável aqui, quantidade, ela vai ser utilizada para calcular a média, né? Porque nessa média eu vou fazer um somatório dos termos, né? E depois eu vou ter que dividir pela quantidade de termos, ou seja, pela quantidade de voos que partem daquela cidade. Aqui tem a criação dos arquivos, dos ponteiros para os arquivos, né? O file cidades, file voo e file resultado. Chamei aqui, né, com a função fopen, com os nomes dos arquivos, cidades.dat, voos.dat e resultados.dat. Cidades e voos, eu vou fazer uma leitura, né? Então eu abri aqui com o modo read binary, voos também com read binary, e resultados é o único dos 3 arquivos que eu vou escrever. Então eu estou abrindo no modo write binary, né? Como eu chamei o fopen, é uma boa prática, né? A gente verificar se essa função fopen foi executada com sucesso nos 3 arquivos. E aí a gente verifica se algum deles retorna null, né? Se algum deles for igual a null, isso quer dizer que houve um problema na abertura do arquivo. E aí não vai ser possível executar o restante do programa. Então é um pouquinho de segurança que a gente adiciona, né? Para perceber que os arquivos foram abertos com sucesso e a gente pode continuar com o nosso programa, com a rotina, né? E aí, a partir daqui, é que vai ter toda a rotina do programa propriamente dito, né? Até então, a gente estava se preparando. Quer dizer, a gente estava criando as variáveis, inicializando os arquivos e verificando se a inicialização dos arquivos foi bem sucedida. Agora é que a gente vai começar mesmo a programar a parte principal. E aí eu vou puxar a tela um pouquinho mais para baixo para a gente ver. Pronto, agora vocês enxergam o restante da main, né? Como eu falei, essa parte aqui que está dentro do else é a minha rotina de chamar todas aquelas funções que eu defini, né? Mais a parte de geração de resultado. Então, os 2 primeiros comandos que eu estou chamando carrega cidades, passando o file de cidades e o vetor de cidades, que está vazio. Essa função carrega cidades vai alterar essa variável local, né, preenchendo o vetor com todas as cidades que eu consigo ler lá do meu arquivo, e vai retornar
que a quantidade de cidades que está sendo lida do arquivo vai ser guardada dentro dessa variável local N cidades. A mesma coisa eu vou fazer para carrega voos, vai carregar esse meu vetor aqui dos voos que estão no arquivo, voos.dat, e o número de voos vai ser armazenado dentro dessa variável local. Pronto, nesse ponto do programa eu já vou estar com os meus vetores todos preenchidinhos, né? O vetor de cidade e o vetor de voos. E agora sim eu vou ter que fazer a rotina de, para cada cidade, pegue os voos que partem dela. Aqui eu sempre vou zerar a média e a quantidade, porque para cada cidade que eu for ler, eu vou ter que começar do zero, né? Esse cálculo da média e da quantidade. Se eu não fizesse isso aqui, ele ia pegar sempre um lixo da iteração anterior, né? Então, sempre que eu pego uma nova cidade, eu zero a média e a quantidade. E aqui em seguida eu vou ter que ter outro for que vai percorrer o vetor de voos, certo? E aí, para cada voo, eu vou verificar se o código da minha cidade I, né? Aqui está na posição I, o código dela é igual à origem do meu voo, posição J. Como é que funciona isso, Paula? Vamos ver um exemplozinho, certo? Aqui eu tenho o meu vetor de cidades, e aí, digamos que eu tenho aqui duas cidades, cidade 1 e cidade 2, e aqui eu vou ter o meu vetor de voos. Eu vou ter 3 voos. Eu vou ter um voo que parte da cidade 1, um voo que parte da cidade 2 e um voo que parte da cidade 1, né? Aqui eu vou ter os índices. Isso aqui, gente, tem que estar no sangue da gente, né? A gente tem que saber percorrer vetor do começo para o fim, do fim do começo, do meio para o fim, virado de cabeça para baixo, dando mortal, né? Essa parte aqui de percorrer vetor e manipular índice de vetor e de matriz, a gente tem que estar realmente correndo no sangue da gente, né? E também eu tenho as variáveis de controle, né? Que é I e J. I vai ser a variável de controle que vai percorrer o vetor de cidades, e J vai ser a variável de controle que vai percorrer o vetor de voos. Então vamos lá. I igual a 0, certo? Então vamos colocar 0. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. 0 dentro de I. Aí média recebe 0, quantidade recebe 0. Aí vou inicializar J agora. J também recebe 0. Né? As condições são verdadeiras, né? Se eu tiver mais de 0 cidades e 0 voos, né? No caso eu tenho aqui 2 cidades e 3 voos. E aí eu vou verificar o meu if. Cidades i.código. Aí, o que é i? I é 0. Então eu vou na posição 0 no meu vetor de cidades e vou pegar a cidade com o código 1. Né? Então aqui eu substituo toda essa parte daqui. Deixa eu voltar para o vermelho. Aí eu vou substituir toda essa parte daqui, por 1. Né? O código que eu peguei é código 1. E essa parte da direita aqui, ele vai pegar a posição J do meu vetor de voo. J vale 0. Então aqui, nesse voo, o código de origem dele é 1. Então eu também vou substituir toda essa parte aqui por 1. Né? E aí, 1 igual a 1, verdadeiro. Ou seja, eu encontrei um voo que parte da cidade 1. Então eu vou ter que pegar o preço dele. Né? Vou ter que pegar o preço desse voo para eu somar na minha média. E aqui eu estou fazendo um somatório, né? Média inicialmente era 0 para aquela cidade, agora vai ser 0 mais o preço desse voo, certo? Digamos que seja R$10. Então aí a média que era 0 vai passar a ser 10. E a quantidade que era 0 vai passar a ser 1, né? Aí, eu volto para o meu for. No que eu volto para o meu for, o meu J ele vai ser incrementado, não é isso? Vai ser incrementado em uma unidade. Então, ele vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 1, certo? Eita, que meu 1 tá uma beleza. Deixa eu tentar fazer um 1 mais bonitinho aqui. Mas imaginem que é um 1.
Pronto. E deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. Acho que agora deu pra entender, né? Vamos apagar aqui. Ok, então agora, ó, cidades e código. Não mudou, né? E não mudou. Eu continuo pegando a posição 0 do vetor de cidades, que o código é 1. Então aqui desse lado eu continuo tendo 1. Mas aqui eu vou pegar voos na posição J, né? J agora é 1. Então eu vou pegar o voo que está na posição 1 do meu vetor de voos. E o código da origem é 2. Então aqui vai ficar 1 igual a 2, vai dar falso. E aí eu não vou entrar dentro desse if, né? Aí volta para o meu for, né? E aí vai incrementar o J. Meu J agora vai ser 2, né? 2 é menor que 3, 3 é a quantidade de voos, né? Então é verdadeiro. Eu vou testar aqui o if novamente. I continua sendo 0. Vou pegar a cidade que está na posição 0, que é a cidade de código 1. Então, vou substituir nessa expressão lógica aqui o lado esquerdo por 1. E o lado direito vai ser voos na posição J. J agora é 2. E aí, eu vou aqui na posição 2 do meu vetor de voos e vejo que a origem dele é código 1. Então, eu vou ter 1 desse lado aqui. Então, 1 igual a 1 vai dar verdadeiro, vou entrar no if. E aí, né, média, lembra lá que tinha 10, né? Vai ficar 10 mais o preço do voo J, digamos que seja 20. E aí vai ficar 10 mais 20, 30. E a quantidade que era 1 passa a ser 2, né? Quando eu voltar aqui para o for, vai incrementar meu J 3, né? A condição vai ser falsa, então ele vai sair fora. E aí ele vai calcular a média como sendo 30 dividido por 2, que vai dar 15. E vai guardar dentro da média. E aí eu chamo a função cria_resultado, passando o endereço da minha struct resultado, que eu criei lá em cima, né? O nome da cidade I, a região da cidade I e a média que eu acabei de computar. Ele vai preencher os campos dessa struct aqui, resultado, para em seguida eu chamar a função escrever resultado. Essa função escreve resultado, ela simplesmente vai chamar a função fwrite, né? E aí, acabou meu código, né? Na verdade, eu voltaria para essa condição aqui novamente, e aí eu vou incrementar meu i. No que eu incremento meu i, eu vou pegar a próxima cidade no meu vetor de cidades. E aí vou repetir toda a varredura do meu vetor de voos, certo? E aí, fora do else, né, eu vou fechar todos os meus arquivos. É muito importante lembrar de fechar, de chamar lá o fclose. E aí é isso, gente. A gente finalizou a questão. Como é que eu sei que esse código funciona, professora? Bom, eu sei que funciona porque eu fiz um códigozinho que coloca algumas cidades e alguns voos no arquivo. Depois chamei esse código e depois eu chamei um código que vai ler o arquivo de resultados e vai imprimir na tela todos os resultados que estão dentro do arquivo, né? Então eu precisei fazer outros programas aí para testar que realmente está funcionando. Professora, eu preciso fazer isso na prova? Não, não precisa, certo, gente? Se você quiser testar, se houver tempo hábil durante a prova, ótimo, né? Mas não é preciso colocar os testes. E com isso a gente encerra, né, mais uma aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço e até a próxima aula.